Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no podcast da APEF e hoje a gente vai discutir sobre insuficiência renal na cirrose, se existe um algoritmo bom. E a gente está aqui com pessoas que entendem bastante do tema. Eu sou o Thiago Sevar, da Unicamp, patologista, e os convidados são o Roberto José Carvalho Filho, da Escola Paulista de Medicina, o Carlos Terra, atual presidente da nossa Sociedade Brasileira de Hepato, e o Ângelo Zamban de Matos, do Rio Grande do Sul, que é uma grande autoridade também no tema de insuficiência renal na cirrose. E a gente vai falar um pouco das controvérsias dos atuais algoritmos aí de insuficiência renal na cirrose. Começando, então, com a evolução dos algoritmos até agora, que foram mudando um pouco as diretrizes em relação a diagnóstico e conduta, por que é tão difícil a gente chegar num diagnóstico específico e nós temos algum marcador? A gente já falou muito de marcadores antes, NGAL, fração de excreção de sódio e tudo mais, e cada vez mais parece que a gente está deixando isso de lado nos algoritmos. A gente tem alguma maneira prática de fazer esse diagnóstico diferencial de insuficiência renal na cirrose? Doutor Ângelo. Olá a todos, Thiago, é uma satisfação participar do podcast da APEF com vocês. Eu acho que nesse momento do conhecimento, a gente carece ainda de biomarcadores que sejam eficazes e que nos deixem confortáveis para fazer um diagnóstico positivo de síndrome hepatorenal. Me parece que a lipocaína associada à gelatinase neutrofílica ainda é aquele que tem mais potencial de vir a ser útil, mas na prática clínica a gente não tem acesso a essa ferramenta. Então a verdade é que a gente ainda faz diagnóstico de síndrome hepatorenal e de lesão renal aguda baseado em critérios clínicos, né? Enfim, utilizando essas informações para tentar estimar qual é a causa dessa perda de função renal no paciente cirrótico. Eu acho que, como tudo em insuficiência renal, no que diz respeito ao paciente com cirrose, é controverso, né? E o diagnóstico, os algoritmos diagnósticos não são de outra maneira. O ideal seria que a gente conseguisse ter um marcador que pudesse não só estabelecer o diagnóstico, talvez até antes de estabelecer o diagnóstico da injúria renal aguda, um marcador que pudesse prever a ocorrência da injúria renal antes dela acontecer. Talvez isso fosse o marcador ideal, que pudesse, ao mesmo tempo, prever a ocorrência da injúria renal, prognosticar, eventualmente, essa injúria renal, seria um marcador, mas nós estamos muito distantes de tudo isso. A gente continua, passados muitos anos, com o mesmo biomarcador de sempre, que é a creatinina, com todos os limites, né, que a gente tem em relação à creatinina nos pacientes com cirrose. Acho que a gente tem que continuar buscando, mas nesse momento a gente não tem, na verdade, como o Ângelo falou, um biomarcador fidedigno que possa separar os diferentes fenótipos da injúria renal aguda. Isso seria muito importante. Diagnosticar a injúria renal, saber o que está causando a injúria renal e prognosticar aquela injúria renal. Roberto, e em relação a esses critérios realmente de lesão renal aguda no cirrótico, lá atrás a gente falava da disfunção renal baseada numa creatinina acima de 1,5 se fosse para qualquer insuficiência renal, mas para falar em hepatorrenal, 2,5 de creatinina. Com o tempo a gente foi incluindo os critérios da nefrologia, né, do CADIGO, do AC e tudo mais, de aumento de creatinina e tudo mais. Mas ainda assim a gente esperava ter uma lesão um pouco mais avançada, pelo menos um AC grau 2, né, aumento de 2 vezes a creatinina e tudo mais. E cada vez mais no último algoritmo, qualquer alteração da disfunção renal, da função renal, a gente já deveria tomar todas as providências. A gente está sendo realmente mais sensível e tentando tratar mais cedo, mas ao mesmo tempo a gente pode estar tratando algumas coisas que são talvez não tão graves. Como é que você vê isso? Enfim, eu acho que dá até para pegar um gancho até da tua pergunta anterior, porque eu acho que a evolução dos algoritmos tem a ver com isso, eu acho um pouco, né? E vem fundamentalmente da nossa falta de muitas evidências para poder consubstanciar a eficácia desses algoritmos. E isso começa lá no diagnóstico de lesão renal aguda, como você acabou de perguntar. Então, o algoritmo clássico lá do pessoal do ISO vem de uma experiência no centro italiano, né? A gente consegue acompanhar isso pelas publicações. Com uma ou outra tentativa de validação
mas, obviamente, lá no início foi baseado na experiência deles. E eu acho que a gente está indo de um movimento pendular, né? A grande vantagem que eu vejo desses algoritmos e, consequentemente, do diagnóstico da lesão renal é a gente ser sensível a pequenas variações de creatinina, já que a gente já conhece que a creatinina não é um bom marcador de função glomerular nesses pacientes frequentemente sarcopênicos. Então, reconhecer que pequenas flutuações de creatinina nestes pacientes hepatopatas pode ter significação clínica, eu acho um grande ganho para a gente. E a segunda coisa é reconhecer que, mesmo que aparentemente com sobrecarga de volume, esses pacientes ainda podem, com ascite, com edema periférico, eles ainda podem estar com o intravascular depletado. Então, essas são duas vantagens, mas a gente corre riscos com isso. A gente corre o risco de valorizar demais alguma variação de creatinina no paciente que pode estar tendo até, de repente, um ganho de massa muscular, se ele estiver fazendo, né, conseguindo alguma recuperação nutricional, e a gente pode estar sobrecarregando de volume esses pacientes com albumina para todo mundo. E aí eu acho que isso nós vamos discutir daqui para frente, a gente está num outro movimento. Não precisa dar albumina para todo mundo, não é todo mundo que vai se beneficiar, né? Então temos que ter cuidado aí com as duas coisas. E ainda em relação ao diagnóstico, né, da disfunção renal, da lesão renal aguda e hepatorrenal, antes a gente tinha bem estabelecido, isso era mais ou menos fácil para a gente discutir até com os nossos residentes e tudo mais, o que era critério. Então a gente tinha os critérios que tinha que ter lesão renal aguda, tinha que ter o paciente com cirrose e ascite, e daí nós tínhamos 4 critérios que era não ter resposta depois de parada de diurético e dar albumina durante 2 dias, não ter uma droga nefrotóxica e tudo mais, não ter choque e não ter doença parenquimatosa. Então a gente tinha os critérios para a gente fazer o checklist. Na última proposta de algoritmo, eles colocam simplesmente que tem que haver uma ausência de uma forte evidência para uma outra alternativa de explicação para essa lesão renal aguda. Eu entendo que isso é interessante do ponto de vista clínico, porque você para de ter amarras, mas, por outro lado, do ponto de vista prático, até científico, e estabelecer protocolos dentro de um hospital, às vezes fica um pouco aberto demais. O que vocês entendem por essa ausência de uma evidência forte para outra alternativa de causa de lesão renal, para dizer que então deve ser hepatorrenal? Eu acho, Thiago, que na verdade isso, de certa forma, reflete aqueles mesmos critérios que anteriormente eram explicitados, dando alguma abertura para o médico assistente, uma flexibilidade para o médico assistente. Ou seja, um paciente chocado e com perda de função renal, provavelmente tenha necrose tubular aguda, provavelmente não tenha síndrome hepatorrenal. Um paciente que tem uma perda de função renal 72 horas depois de fazer uma tomografia contrastada, provavelmente tem nefropatia por contraste, fez uma nefrotoxicidade daquela substância, né? Então, essas me parecem ser aquelas mesmas indicações de outras causas. O que a gente ganha agora é que um paciente com uma nefropatia de base ou com uma nefropatia estrutural parenquimatosa, a gente pode diagnosticar, quem sabe, uma perda de função renal associada à síndrome hepatorrenal sobreposta àquela nefropatia anterior que o paciente tinha. Isso deixa de ser excluído, né? Então, essa me parece uma proposta interessante, porque na prática a gente sabe, ainda mais agora que a gente aumenta a prevalência de pacientes com cirrose por meso-D, por esteatose metabólica, pacientes diabéticos, hipertensos de longa data, têm mais risco de terem nefropatia diabética ou hipertensiva, mas ainda assim podem fazer um dano funcional associado à cirrose e à ascite. Terra, nesses critérios, então, que a gente usava até então, o primeiro era não ter melhora após tirada de diurético e dar albumina por 48 horas. Sempre nesses algoritmos, o tratamento da hepatorrenal, por exemplo, com terlipressina e albumina, sempre foi baseado em evidências reais e tudo mais, que podem ser discutíveis, mas existiam os trabalhos e tudo mais.
a relação de colocar albumina 48 horas nunca foi muito baseada em evidência, nunca teve um grande estudo mostrando que isso tinha que ser albumina, não tinha que ser albumina, que tinha que ser 48 horas ou não, nunca houve. E a gente criticava isso. E agora vem esse novo algoritmo falando que a proposta é que não haja uma necessidade de fazer albumina e que não haja necessidade de ser 48 horas. Pode ser, caso a caso, um paciente dá 24 horas só com soro fisiológico ou com algum cristalóide, e em alguns casos albumina. Como é que você vê essa parte da albumina no intervalo entre o diagnóstico de lesão renal e se é hepatorrenal ou não, esse primeiro tratamento? Eu acho muito interessante esse ponto da discussão, porque, como você bem resumiu, a proposta de ofertar aos pacientes 48 horas de albumina, na dose de 100 gramas, né, até 100 gramas por dia, ela não está baseada em estudo. Isso foi um pouco opinião de pessoas importantes, pessoas que conhecem muito do tema, mas uma opinião pessoal, né? E a gente acostumou a fazer dessa maneira. E agora, como a proposta parece que está mudando, isso impressiona um pouco, incomoda um pouco, né? Está muito acostumado, a gente se... Mas é muito importante chamar a atenção de que a gente não deve ter as coisas por dogma, né? Então, assim, a questão da albumina, ela era um pouco dogmática. Nesse contexto, né, da injúria renal aguda, ela era, como método, como uma forma de você estabelecer o diagnóstico, 48 horas, a dose da albumina, por que não 72 ou 24, né? Isso não foi estudado. Então, é importante que a gente permita, né? Hoje a gente está num momento da medicina em que tudo tem que ter score, algoritmos e setas, e se for assim, não é do outro jeito. E na prática, a gente vê que as coisas não são exatamente assim, né? A gente tem a interseção de diferentes fenótipos da injúria renal, o Angelo acabou de falar. Que problema há de um paciente que tem uma nefropatia orgânica de base desenvolver injúria renal aguda por hepatorrenal ou por uma infecção? Ele não está protegido de ter esse tipo de problema. Se a gente entende que o mecanismo fisiopatogênico da síndrome hepatorrenal, por exemplo, advém, né, de um transtorno circulatório grave, o paciente com uma nefropatia orgânica, ele não está protegido de ter esse transtorno circulatório. Acontece com ele, como acontece com qualquer outro cirrótico. Então, eu acho muito importante, talvez, eu não sei como é que vai terminar isso, se vão ser 24 horas, se vai ser albumina, se vai ser o cristalóide. Eu acho que precisa estudar para a gente definir isso, senão é a opinião de cada um de novo, né? Mas eu acho que talvez o ponto mais importante dessa chamada de atenção, vamos dizer assim, foi de realmente permitir que a gente tenha juízo clínico dos nossos pacientes. Então, se chega um paciente para você claramente hipervolêmico, todo edemaciado, hipervolêmico, você está vendo que você vai dar albumina? Vai expandir volume? Não, você vai dar diurético, né, suspender os líquidos todos. Isso é juízo clínico que o médico não pode perder. Agora, se me permite, acho que também é importante nesse contexto a gente salientar que, por um lado, o algoritmo também não está baseado em nenhum tipo de evidência sólida para dizer que cristalóide é melhor do que albumina. Não há evidência nesse sentido também. E, por outro, o consenso ele ainda diz que, se for síndrome hepatorrenal, é para preferir albumina, assim como para peritonite bacteriana espontânea. O que é uma situação delicada, porque a gente não é capaz de diagnosticar síndrome hepatorrenal num cirrótico com ascite, perda de função renal, e que esteja hipovolêmico, sem antes fazer a expansão volêmica. Então, fica naquela situação do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. A gente não consegue decidir. Por isso, me parece que num cirrótico com ascite que tenha lesão renal aguda, talvez a gente ainda tenha espaço para optar pela albumina ao invés do desde que não tenha claramente uma hipervolemia. Seguramente. E aí entra uma outra pergunta prática que não está descrita em nenhum dos algoritmos prévios nem agora, que é como fazer essa investigação de hipovolemia e hipervolemia, porque esse paciente é difícil, eles muitas vezes são hipotensos, porque eles são vasodilatados, eles muitas vezes estão com uma hipervolemia absoluta, porque eles estão edemaciados com ascite, mas muitas vezes com uma hipovolemia relativa intravascular. E cada vez mais a gente quer que seja critério clínico. A gente antes falava, lá no começo, falava assim, fazer monitorização na época de pressão venosa central e tudo mais, com uma maneira. Hoje isso cai um pouco em desuso, tem outras ferramentas possíveis. Vocês fazem na prática alguma medida? Porque a gente fica muitas vezes
sem ferramenta para poder definir isso. O que vocês fazem na prática para tentar definir isso? Isso aí é a briga todo dia, né? Porque o que é muito claro, e é um conceito que infelizmente a gente vê que está sendo perdido, né, na formação médica, eu diria hoje em dia, é de que é difícil avaliar o intravascular quase que de todo o paciente, e no paciente hepatopata esse desafio é ainda maior, né? E, ao mesmo tempo, mesmo no não hepatopata, não há uma ferramenta absolutamente acurada e disponível, porque hoje em dia existem métodos mais avançados e caros que tendem a ser altamente acurados, mas eles são pouco disponíveis. Na prática clínica, a gente tem poucas ferramentas para avaliar bem o intravascular. E o que eu acho bem legal, voltando a essas últimas recomendações, é que se a gente ler com cuidado, existe ali uma preocupação e está escrito ali que é preciso avaliar, usar todas as ferramentas disponíveis em cada centro para poder avaliar o intravascular do paciente, e não somente antes de começar a reposição volêmica, mas periodicamente durante. E isso eu acho que é a primeira vez que vem escrito, e é algo absolutamente necessário nesses pacientes. Importantíssimo, mas você tem toda a razão, toda a razão. Você resgata para o médico a capacidade que ele deve ter de analisar clinicamente o seu paciente. O protagonismo do totalmente clínico, certinho. do médico que está ali do lado, né? Eu costumo dizer assim, você não pode prescrever. E aí, tanto faz se albumina. Albumina, acho que isso é mais crítico, porque vai ficar mais no intravascular. Mas você não pode prescrever uma expansão e dar as costas embora. Amanhã eu vejo a creatinina. Não existe isso, né? Então, eu acho que é super importante. Agora, na prática, o que a gente consegue fazer? Ninguém quer fazer mais PVC, né? Algumas unidades de terapia intensiva têm outras medidas cavitárias, enfim, reação de débito cardíaco, enfim, outras ferramentas que eventualmente são realmente melhores do PVC, e a gente tenta emplacar na prática POCUS, né? Avaliação de medidas de cava que são imperfeitas no não hepatopata. No hepatopata a gente tem motivos adicionais para duvidar, mas que existem inclusive estudos que mostram que pode ser útil nestes pacientes especificamente. Então, é uma informação a mais que você tem junto com o juízo clínico, junto com outras ferramentas que a gente tem, tudo que for possível para ver se está todo mundo olhando para o mesmo lado. Se está todo mundo olhando para o mesmo lado, deve ser um paciente com uma injúria pré-renal, vamos expandir. Se tiver um olhando para cada lado, nós vamos ter problema. Mas é importante a gente lançar a mão, e eu gostei muito desse pedaço dessa recomendação, que é você usar tudo que tem. Mas, na dúvida, a gente ainda tem, nesta recomendação, a possibilidade de fazer um teste terapêutico. Não, então a gente pode, se não tem segurança se o paciente está hipovolêmico, ou hipervolêmico, ou euvolêmico, a gente ainda pode lançar mão de um desafio do volume, né? Isso ainda é uma ferramenta que a gente tem, com esse cuidado que foi comentado, de observar o paciente de maneira muito rigorosa, muito atenta. Até porque, em parte do que a gente faz tem a ver com a probabilidade, né, com a estatística. E é muito mais comum o paciente cirrótico estar hipovolêmico do intravascular do que estar hipervolêmico. São pacientes que, em geral, têm até uma vasoplegia e tal, que eles aceitam bem volume, no geral. A gente tem algumas surpresas, mas, no geral, é mais comum ver o hipo do que ver o hiper. Posso fazer uma pergunta? Mas vocês percebem que essa situação de sobrecarga de volume tem sido mais frequente? Sim, eu percebo. E eu acho que tem a ver com a etiologia da cirrose. Mudança da etiologia. São pacientes um pouco mais velhos, pacientes que já têm talvez um grau de disfunção renal de base, ou cardíaca também, porque eles são mais metabólicos. Eu tenho essa impressão. Eu também tenho. E daí, uma coisa que não está, um tema que não está em nenhum desses algoritmos, mas que todo dia pergunta-se, os alunos, os residentes perguntam, que esse paciente, em geral, é um paciente com uma ascite volumosa, muitas vezes uma ascite refratária. E nessa hora ele está com uma ascite tensa. E isso até atrapalha a avaliação do intravascular, se você for fazer de cava, porque tem a pressão do intraabdominal tentando comprimir a cava. E a gente tem trabalhos lá de trás que mostram que numa ascite tensa, ao fazer uma paracentese, inicialmente alivia-se, melhora-se a hemodinâmica. Como é que vocês fazem na prática um paciente que está em insuficiência renal e faz
está com a CIT tensa, e a gente sabe que paracentese de grande volume pode piorar, mas deixar ele com a CIT tensa pode também dificultar. E muitas vezes algumas pessoas fazem paracenteses intermediárias, dão albumina para paracentese. Como é que vocês fazem na prática este paciente de disfunção renal com a CIT tensa no momento? Assim, eu não costumo mudar a minha conduta pelo fato dele ter a CIT tensa. O que eu analiso, novamente, né, o juízo clínico, de você analisar se aquela CIT tensa está trazendo desconforto, sintoma para o paciente. Então, se isso for verdade, eu tendo a aliviar. Possivelmente, não com uma paracentese total naquele momento, porque às vezes são ascites volumosas, com 8, 10, 12 litros de líquido acítico, e talvez não seja o melhor momento para a gente submeter o paciente a esse tipo de procedimento. Mas se o paciente está, por exemplo, taquipneico, né, com desconforto respiratório, tem que ficar sentado na cama, então a minha tendência é aliviar a ascite por conta do sintoma. A abordagem do ponto de vista da injúria renal, eu costumo seguir a abordagem que a gente segue. Eu pergunto porque muitas vezes o nefrologista fala muito da pressão intraabdominal, às vezes ele quer transpor aqueles dados que tem de PIA aumentada, né, de pressão intraabdominal aumentada, como uma causa de disfunção renal, e muitas vezes, talvez não sei se vocês têm essa experiência, mas de pedir para esvaziar a CIT para daí dizer alguma coisa. Vocês têm essa experiência ou sou só eu que tenho? Não, o pessoal direto fica enchendo a paciência da gente com esse conceito que tem pouca evidência, a pouca evidência que tem, Ângelo e Terra me corrijam, se vocês tiverem outras informações, vem de estudos sim, metodologicamente bem questionáveis e que provavelmente têm influência ali de fatores de confusão. Então, a gente não tem evidência sólida em paciente hepatopata de que uma pressão intraabdominal aumentada efetivamente colabora de maneira significativa para a perda de função renal. E, por outro lado, eu diria que a gente tenha muitas evidências de que se a gente fizer uma paracentese sem a devida expansão, a gente tem um alto risco de piorar a hemodinâmica do paciente e piorar a perfusão renal, e isso pode efetivamente colaborar para a perda de função glomerular. Então, alguns tentaram nesse meio tempo, nessa discussão toda, propor não, porque ele já existe, mas enfim, tentar valorizar a PIA apenas no contexto de redução de pressão de perfusão, né? Então, associar a pressão intraabdominal à pressão arterial média, e aí passar a valorizar aquilo apenas se essa pressão de perfusão estiver mais baixa. Então, talvez tivesse alguma valia no paciente mais hipotenso, mas também sem evidências sólidas até onde eu sei. Então, mas é toda hora, né? Não sei a experiência de vocês, toda hora o povo quer fazer paracentese por causa disso. Agora, é claro que o paciente que chega nessa situação é isso. Às vezes a gente acaba cedendo, não porque eles estão pedindo, mas porque o paciente está precisando mesmo. Exato. E a gente não deve ter receio de fazer uma paracentese de alívio, quem sabe uma paracentese moderada, como o Terra comentou, com reposição de albumina de acordo com o que for necessário. Paciente que tem a CIT tensa, acho que a gente não deve ter receio, apesar da função renal não estar normal. Ângelo, e daí vamos para os pacientes. Uma das mudanças que teve também é essa de ser cada vez mais precoce. A gente falava muito do AC2, né? Então, a ter aumento de 100% da creatinina. Depois a gente falava muito do AC1B, que é acima de 50%, com creatinina acima de 1,5, porque sempre a gente entendeu que 1,5 de creatinina é um divisor de águas aí em termos de prognóstico. Mas hoje o AC1A mesmo, então pequenas alterações de creatinina, mesmo em creatininas totais abaixo de 1,5, parecem ter evidências de pior prognóstico e talvez devesse ser já feito um tratamento. Como é que você vê essa questão do AC1A versus AC1B? Há muito tempo já se sabe que quanto mais alta a creatinina do paciente cirrótico com lesão renal aguda, especialmente na síndrome hepatorenal, pior é a resposta ao tratamento. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais já, desde 2015, então, se preconiza não utilizar um valor fixo de creatinina, um valor absoluto de creatinina, mas mudanças na creatinina, na função renal, valores relativos de creatinina, aumentos relativos na creatinina para o diagnóstico de lesão renal aguda. O que acontecia é que a maior parte dos estudos até recentemente não conseguiam demonstrar que os pacientes com lesão renal aguda AC1A tivessem um prognóstico pior do que aqueles pacientes sem lesão renal aguda, o que me parece que justificava que não se começassem medidas mais intensivas
como uso de vasoconstritor para tratá-los. Agora começam a surgir alguns estudos, e quem sabe o maior deles seja um estudo nacional multicêntrico que nós estamos recém-finalizando, né, que mostra que mesmo os pacientes com lesão renal aguda estágio 1A têm sim um prejuízo em termos de sobrevida. Então me parece que essa é uma novidade positiva desse último consenso do Clube Internacional de Ascite, de antecipar o início do tratamento desses indivíduos. É importante chamar a atenção que a comparação que a gente deve fazer, e é isso que o estudo que o Ângelo fez referência agora traz para a gente, que o importante não é a gente comparar um A com um B. Porque o A com um B, intuitivamente, o 1B vai ser pior, porque a creatina é mais alta. É como o 2, vai ser pior, e o 3 pior ainda. Mas é comparar um A com quem não tem insuficiência renal. Esse é o grande ponto que andou sendo discutido nos últimos anos e que parece que esse estudo nacional traz uma informação aí adicional importante para a gente. É que o 1A guarda relação com o prognóstico. Claro que o prognóstico do 1A é relativamente melhor do que o do 1B, parece que é. Mas o 1A, com certeza, implica em pior prognóstico quando comparado com o paciente que não tem insuficiência renal. E eu queria chamar a atenção de que tudo isso começou, uns anos atrás, uma necessidade que a gente começou a observar de diagnosticar precocemente a injúria renal aguda. Né? Quando a gente tinha esse valor de 1,5 como um valor fixo que estabelecia o diagnóstico, a gente percebia claramente que a gente fazia um diagnóstico tardio da injúria renal aguda. Então não adianta a gente fazer um diagnóstico precoce da injúria renal aguda agora com esses critérios, né, novos, se a gente não tem a proposta de tratar. Então é importante chamar a atenção que o A impacta no prognóstico e que ele deve ser tratado desde o início de maneira adequada. Muito bem. Uma pergunta rapidinha ainda, só para a gente passar para o tratamento específico da hepatorenal, mas uma antes disso é que a gente sempre teve quase como dogma também que disfunção renal no cirrótico não pode dar diurético de jeito nenhum, e a gente continua tirando diurético, mas nessa nova proposta de algoritmo, eles colocam de maneira clara uma coisa que a gente já fazia em alguns pacientes, que é, naquele que sabidamente está hipervolêmico, use diurético. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante. Vocês veem isso de uma maneira interessante, que pelo menos seja colocado, porque senão todo mundo fica com aquela história de que nunca usa diurético. Eu acho, Thiago, que é quase nunca. Eu acho que tem que ser quase nunca. Eu não entendo que seja usar diurético nos pacientes hipervolêmicos, assintomáticos, como em outras condições clínicas que não a cirrose, eventualmente é feito, né, para estimular o rim. Né? Então, isso não me parece adequado. O que me parece necessário é que nós possamos ter, como sempre tivemos, mas agora está escrito, essa ferramenta para os pacientes que têm manifestação clínica de hipervolemia. É o paciente com edema agudo de pulmão e que precisa de diurético e pode, excepcionalmente, inclusive, precisar de diálise. Né? Mas, via de regra, acho que nós não devemos utilizar diuréticos em cirróticos com lesão renal aguda. Perfeito. Então vamos passar agora para a última parte desse podcast, que é a parte de tratamento da hepatorrenal. Estabeleceu-se a hepatorrenal AC, né? Então, a hepatorrenal de lesão renal aguda. Primeiro, o tipo de tratamento, o tipo de protocolo de teripressina. Existe uma discussão aí em relação ao tradicional, que é a teripressina em bolos, versus a infusão contínua, que tem algumas evidências aí que tendem a falar da infusão contínua como melhor, ou pelo menos menos efeito colateral. E isso é baseado em algumas evidências um pouco discutíveis. Terra, fala para a gente um pouco qual que é a sua opinião em relação a essas duas opções. Bom, assim, eu acho que a gente precisa discutir as coisas como elas são na realidade, né? Isso tudo surgiu de um estudo que está publicado numa revista de grande impacto na especialidade, a partir de um estudo italiano que comparou o uso da terlipressina em infusão contínua com a terlipressina administrada em bolos. E eles concluíram, no final do estudo, que era melhor a infusão contínua, porque os pacientes era igualmente eficaz e os pacientes desenvolviam menos eventos adversos. Mas esse é um estudo que pode ser analisado de uma maneira bastante crítica
uma vez que as doses não eram similares em ambos os grupos. O grupo que usou a infusão contínua da terlipressina usou uma dose menor do que o grupo que usou a dose em bolos. Razoável a gente imaginar que quem usa uma medicação numa dose maior terá maior probabilidade de desenvolver um evento adverso do que quem usa a mesma droga numa dosagem menor. Então, acho que esse é além dos problemas relacionados ao poder estatístico, né, desse estudo, que também pode ser questionado. Então, eu acho que esse estudo, na minha concepção, ele não é suficiente para estabelecer superioridade entre a infusão contínua ou a infusão em bolos. De tal maneira que eu acho que, nesse momento, você poderia fazer das duas maneiras, já que você entender que no seu serviço seja logisticamente mais fácil, você tenha bomba infusora, não tenha bomba infusora, se você prefere fazer de uma maneira ou de outra. Eu acho que estaria ok para você fazer a escolha. E talvez, quem sabe, desenhar estudos, né, ensaios clínicos adequadamente desenhados para que se possa definir isso daí. Rapidamente, só queria, cada um de vocês, como é que vocês costumam prescrever como primeira opção no seu serviço? Bolos. Bolos, terra, Contínuo. Roberto? Habitualmente em bolos. Se for um paciente, quem sabe, mais limítrofe do ponto de vista clínico, que eu tenho um pouco mais de receio, pode ser que eu fizesse a opção por infusão contínua, mas via de regra em bolo. Posso me justificar, já que eu fui o único que falei contínuo? Eu acho que existem questões de validação interna, o Terra bem falou, então existem questões metodológicas que a gente pode discutir, essa avaliação de evento adverso, de fato, o estudo carece, por exemplo, um tamanho amostral significativo para a gente poder avaliar, não foi o objetivo primário. A questão de você ter menos evento adverso, mas com uma taxa de resposta adequada, ou comparável, vamos dizer assim, isso nos pode negar, né? Mas existe também a questão, e eu acho tão importante quanto, da necessidade de validação externa. E pode mudar a conduta assim, de uma forma rotineira a partir de um único estudo. Então, outros grupos precisam validar esses achados de tal forma que a gente tenha alguma segurança de Sem que isso, dúvida. de fato, faça a diferença na prática, né? Mas uma coisa, Betinho, a respeito da eficácia, eu concordo, a eficácia foi igual e um grupo usou uma dose menor. Mas para você concluir que isso é melhor, você tem que dar oportunidade para o outro grupo de usar a dose menor também, porque talvez a eficácia fosse igual. Talvez você tenha usado muita terlipressina no grupo em bolos e se você usasse menos, a eficácia Talvez fosse, fosse sei lá. também. Então, exatamente. Então, tem questões de validação interna e externa. Agora, por que então eu uso contínuo? Por conta da presença desse estudo, enfim, ele existe, né? Em alguns pacientes, particularmente naqueles com mais alto risco cardiovascular, quando a gente usa, a experiência clínica mostra que funciona bem. Então, dá alguma segurança, de fato, de que funciona ok nesses pacientes. Então, a gente, por conta disso, tem usado. E tem a questão do custo, que a gente não mencionou, porque como você usa uma dose mais baixa, né, a gestão do hospital gosta bastante que você use uma dose mais baixa. E comparando protocolos, e eu concordo com o Terra, falando que a gente não pode dizer que infusão contínua é melhor do que bolos, mas este protocolo de infusão contínua nesta dose, com este tipo, inclusive, de mudança de dose, que é mais rápida do que no bolos também, porque tem isso também, né? Ele se adapta mais rapidamente do que no bolos. Então, este protocolo parece ter realmente alguma vantagem em termos de efeito colateral. E isso, muitas vezes na prática também, a gente tem essa vontade de fazer uma mudança mais rápido do que esperar os 3 dias, em geral, que é o clássico do bolos. E daí, para terminar, em relação a esse paciente, se sempre vocês vão pensar em tratamento definitivo e vai ser sempre transplante, ou TIPS seria uma oportunidade de, depois de melhorar esse paciente, colocar um TIPS e, ao diminuir pressão portal, você evitar que ele volte a formar uma hepatorrenal. E se não tiver a oportunidade de um outro tratamento definitivo, se vocês ainda assim mantêm o tratamento, porque isso em algumas instituições se coloca que, pelo custo e pela dificuldade, algumas instituições que eu já vi evitam de fazer o tratamento em paciente que não tem perspectiva de tratamento definitivo, porque não mudaria a sobrevida. Como é que vocês veem isso para a segunda parte, né?
tratou, e aí? Nós vamos fazer. Eu acho que é uma situação efetivamente difícil de decidir, né? São pacientes extremamente graves, são situações clínicas complexas, né? Acho que é sempre importante que a gente também inclua o paciente, os familiares nas decisões, mas e entendo que eventualmente haja essa controvérsia em pacientes não candidatos a transplante, mas pessoalmente, como me parece um tratamento que tem uma eficácia na reversão da síndrome hepatorenal e que pode ter um reflexo em determinados pacientes em termos de sobrevida de curto prazo, me parece que eu normalmente trato esses pacientes ainda que não sejam candidatos a transplante, mas acho que isso é um ponto controverso. Eu sinceramente, eu vou ser até um pouco mais taxativo que o Ângelo. Eu acho que deve tratar. Acho que deve tratar. Existe um estudo, uma meta-análise que está publicada, que com todos os limites que essa meta-análise tem, que tem alguns, mas ela mostrou que o tratamento da hepatorenal com TIPS em um ano, até 60%, se não me engano o número é esse, 60% dos pacientes estavam vivos ao final de um ano, o que é muito contrário à história natural da síndrome hepatorenal, né? Então, assim, eu acho que não está na nossa alçada decidir se um paciente vai viver 3 meses, 6 meses, um ano, eu não sei quanto que ele vai viver. Eu tenho um tratamento que reverte o problema que ele tem. Aí deixa para outras esferas decidir se ele vai morrer agora, se ele vai morrer daqui a um ano, ou se ele eventualmente não vai nem morrer. Então, assim, a minha política é sempre de tratar, a não ser, naturalmente, que seja um paciente terminal em cuidados paliativos, que você não tem absolutamente nada para oferecer no curtíssimo prazo. Aí, talvez, nesse caso, eu fosse mais econômico no tratamento. Posso só colaborar com isso, porque isso é uma questão muito dia a dia mesmo. E, assim, eu brinco, costumo dizer o seguinte: a gente pode até agir como agente de turismo, né? E dizer como deve ser a viagem da pessoa, né? Isso eu quero dizer, faz parte do nosso métier prognosticar, e nesse sentido a gente tem que oferecer para a família as informações prognósticas que a gente tem que dar e de qualidade, né? Então, como é que vai ser a viagem é o que a gente vai explicar. Mas a gente não pode achar que a gente vai ser aquele agente de turismo que vai dar a passagem. Não é nosso papel decidir quem vai viver e quem vai morrer. Então, e isso eu gostei também, outro ponto que eu tenho que elogiar nessas últimas recomendações. Está escrito, é só as pessoas lerem. É recomendável conversar com os familiares e discutir o prognóstico de cada caso antes de decidir. Está escrito isso. E, e em alguns contextos, e infelizmente é um conceito que os nossos jovens residentes, não sei quem tem ensinado isso a eles, mas eles carregam o peso de ficar decidindo, porque fazem a calculadora lá, o ACLF, XPTO, quem vai morrer e quem não vai morrer, e em função desse número eles se colocam, se impõem essa decisão de dizer se é fútil, se não é fútil. E não é nossa decisão é prognosticar e ajudar a família a discutir. E, aliás, idealmente, a família e o próprio paciente, sem dúvida. antes que ele perca a condição de colaborar nessa decisão, né? Com o objetivo de dar, né, aquela coisa do tratamento paliativo e de melhor tratamento possível que o paciente tem, às vezes as pessoas estão tendo pêndulo do outro lado, né, de achar que eles têm que decidir isso, né, e muitas vezes a gente tem que saber qual é a possibilidade, oferecer e ajudar na discussão. Exato. Né? Vamos ver se é um mediador. Estamos terminando e eu queria só uma última resposta mais rápida de cada um, vendo essa nova proposta, se vocês, no geral, gostarem, se vão seguir mais ou menos o que está, ou tem algumas coisas que vocês vão continuar com o que era. Assim, como é que vocês vão lidar com isso agora? Eu acho que essa nova proposta, ela tem pontos extremamente positivos. Acho que ainda tem alguns outros que são bastante controversos e que talvez ainda exijam um pouco de reflexão, quem sabe especialmente a questão de expandir um paciente hipovolêmico por 24 ou por um pouco mais, 24 horas ou um pouco mais de tempo, isso me parece um pouco mais controverso. Mas o que me parece importante como mensagem
é que os guidelines, os algoritmos, eles devem servir para nos auxiliar a raciocinar uma condição clínica de maneira geral. Mas cada paciente tem uma história diferente, e o médico tem que estar apto a eventualmente entender que aquele paciente não se encaixa no algoritmo. Então, se eu puder até responder a pergunta inicial, acho que existem algoritmos bons, mas nenhum algoritmo serve ao pé da letra para todos os indivíduos. Terra? Não, eu concordo totalmente com o Ângelo. Acho que é isso. A gente tem que analisar cada caso. No meu caso, respondendo objetivamente a tua pergunta, se vai mudar a minha conduta, não vai mudar muito. Porque, na verdade, eu já era um pouco. Eu flexibilizava um pouco todas essas orientações, né? Então, assim, eu nunca me deixei muito engessar por aquilo que estava escrito ali no algoritmo, né? Então, eu já desde muito tempo que eu já flexibilizo um pouco e eventualmente iniciava tratamento de hepatorrenal com 24 horas, porque entendia que a função renal tinha piorado nas primeiras 24 horas de expansão com albumina e eu não ia ficar esperando piorar mais para começar o tratamento. Se eu estava certo ou não sei. E vou continuar sem saber, diga-se de passagem. Mas assim, então a minha conduta possivelmente não vai mudar. Eu gosto de lembrar que algoritmo, etimologicamente, né? Você está seguindo uma coisa com dor. Então, eu não, né, não sou masoquista, então eu não tinha nenhuma vontade de seguir um algoritmo. Acho que os pacientes mais têm dificuldade de serem encaixados, né, naquele algoritmo anterior. Não era quase nunca fácil, né? E tinham muitas questões ali que estavam mais no texto, situações que fugiam realmente no algoritmo e que estavam lá do lado no texto. Enfim, eu não gostava do antigo e gostei que esse nem tem algoritmo, na verdade, tem recomendações e que chamam para uma reflexão clínica e que chamam para a utilização de diversas ferramentas para você julgar qual a causa mais provável de lesão renal e tratar de acordo e usar com parcimônia o que a gente tem para usar para evitar eventos adversos associados à terapêutica que a gente vai instituir, expansão volêmica especificamente. Então, eu concordo com Terra, como eu tinha um incômodo, me causava dor seguir o algoritmo, eu não vou mudar muito porque eu já tinha essa postura flexível, como o Terra mencionava. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente colocar isso, né? Que o algoritmo é uma estrada que tem possibilidade de você sair dela. A vantagem que eu acho dos algoritmos todos é que te força a pensar que se você quer fazer alguma coisa fora, pelo menos você pense sobre isso e saiba por que você está saindo e ok, se você souber por quê, não tem nenhum problema sair, a gente já fazia isso, né? Todos nós já fazíamos isso. E eu acho que isso acho que para médicos bons e para clínicos bons, esse algoritmo deixa a gente mais confortável, eu acho, né? Ele dá mais abertura para a gente. Talvez dificulte um pouco os estudos clínicos e tal, que eram mais pontuais com critérios, mas eu acho que é bastante interessante. Eu queria só terminar. Eu acho que eu estou ficando velho. E eu vou chamar aqui uma situação que acontecia quando eu era bem novinho, que eu estava me formando, que os mais velhos diziam que a gente tinha que ver muito doente. Você só vai ser bom médico se você vir muito doente. Eu acho hoje, com tudo isso que a gente discutiu aqui, que cada vez isso é mais assertivo. Porque uma boa ferramenta para você decidir coisas nesse set de pacientes, nesse contexto, é você ter visto muito paciente. Isso te ajuda muito a tomar decisão. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Foi ótimo. A gente espera que esse podcast possa ajudar muitos outros médicos e patologistas e principalmente os jovens que estão se formando nessa área com todos os desafios que ela nos traz. Obrigado. Obrigado. Que agradeço.